A arqueologia do cotidiano. A gente tem o hábito de achar que a história só é escrita nos livros ou nas grandes reviravoltas da vida. Mas na verdade, a nossa biografia ela fica guardada nas coisas mais silenciosas ao nosso redor. Se você olhar de perto o que está na sua mesa agora, o que esses objetos diriam sobre você e de quem você se tornou? Desde pequeno, eu sempre gostei de colecionar e guardar coisas. Mesmo sendo filho caçula, o meu quarto ele tinha aquela vibe de Older Brother Room, sabe? Era cheio de coisas espalhadas e penduradas nas paredes. Não que seja muito diferente agora. Porque mesmo hoje em dia, eu ainda sou uma pessoa que valoriza muito o passado. Não só o meu, mas de uma forma geral. E isso acaba refletindo nas coisas que eu guardo comigo. Alguns são parte do meu cotidiano. Outros servem uma função. Mas alguns são só representações físicas de coisas que eu amo. Parando pra pensar, alguns desses me conhecem melhor que muita gente, como o meu diário, os meus livros que eu não tenho dó de rabiscar e grifar, ou objetos que estão ali, me observando há muitos anos. Eu criei uma linha do tempo de alguns desses objetos e eu queria ir conversando com vocês no caminho enquanto eu vou mostrando. Essas são algumas miniaturas de Pokémon, um Charizard e um Weasel. Quando eu era criança, eu constantemente ia passar os meus fins de semana na casa de um primo meu. E ele era aquele tipo de criança que tinha aquele baú gigante, cheio de brinquedos dentro, sabe? E toda vez que eu ia lá, eu sempre pegava esses dois pra brincar. A gente já passou muitas tardes brincando e inventando histórias mirabolantes com esses bonecos. Crianças são o suprassumo da criatividade. Hoje em dia eu preciso passar horas batendo cabeça e escrevendo pra poder contar uma história de uma forma legal. Mas naquela época, qualquer coisa podia virar uma história. O meu primo acabou me dando eles de presente muitos anos depois. Quase como um lembrete daquela época. Hoje em dia a gente nem tem mais contato. Ele até foi morar fora do país, mas ainda assim eu guardo eles com bastante carinho. E aliás eu vivo num dilema se eu pego eles e pinto, reformo eles, ou se eu deixo ele com as suas marcas e cicatrizes de todas as aventuras que a gente já teve junto. Nintendo 3DS XL com Pokémon X. Esse aqui tem a particularidade de ter sido o primeiro videogame que eu comprei por conta própria. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos na época e eu trabalhava com meu pai de ajudante de azulejista. E aí eu achei um cara no Facebook vendendo esse 3DS de segunda mão. O mais engraçado é que quando eu achei o anúncio eu tinha tipo R$100 no bolso. Mas aí eu conversei com o cara, ele era um cara bem mais velho, e eu acho que ele ficou com dó de mim. Eu trabalhei por várias semanas e ia juntando dinheiro, e como eu recebia por semana, toda sexta-feira eu mandava uma foto pra ele, tipo, do pagamento, tá ligado? Tipo, olha, eu estou trabalhando, calma, não vende pra outra pessoa. E no dia que ele chegou, eu fiquei junto com um amigo, e a gente jogou por muitas horas, e a gente ficou explorando cada função do videogame, e foi muito legal. Eu joguei praticamente todos os jogos de Pokémon que saíram aqui, e nessa eu acabei fazendo vários amigos em comunidade, e alguns eu converso até hoje. E mesmo com mais de 10 anos, eu ainda carrego ele pra cima e pra baixo. Bom, agora eu quero falar sobre o presente. Câmera Olympus OMD EM10, se não me engano Mark I. Essa câmera aqui é meu xodó da vida inteira. Ela também entra pra lista de coisas que eu gosto de carregar pra cima e pra baixo por aí. O que faz dela tão especial pra mim é que ela tem o melhor dos dois mundos. Ela é uma câmera com toda essa vibe vintage, meio câmera do Peter Parker, sabe? E eu gosto muito disso. E por mais que ela pareça uma câmera de filme, na verdade ela é uma câmera digital. Então ela tem todo o aparato tecnológico necessário para uma anta que nem eu conseguir tirar fotos minimamente decentes. Eu já registrei muita coisa legal aqui. Inclusive, uma vez eu até fiz uma cobertura de um casamento com ela. E foi uma experiência muito maluca, que eu até pretendo contar ela aqui um dia. Essa aqui eu também comprei de segunda mão. Eu comprei ela de um fotógrafo que morava no Japão. Então imagina quantos cenários incríveis essa lente já viu antes dela virar a lente da rotina cotidiana de um carinha do interior, tá ligado? Ela veio com bastante coisa na época, inclusive essa lente pancake, que era a minha favorita e eu usava pra basicamente tudo, só que infelizmente ela parou de funcionar do nada e depois eu vi que era um defeito crônico mesmo dessa lente. E eu só não achei ela pra comprar mais aqui, importar, ela é muito cara, então, pô, se tiver uma dessa daí, salva eu. Guitarra semiacústica Jazz Action, da Michael. Isso aqui não é só um elemento de cenário. Essa aqui é a minha queridíssima Cherie Christine.
Eu comprei ela em dezembro do ano passado e ela é uma guitarra muito especial. Além dela ser toda personalizada, eu troquei as pontes, eu troquei as tarraxas, eu troquei os trastes, eu adesivei. Ela também simboliza um aprendizado de vida. 5 anos vão passar de qualquer jeito. Eu sempre quis aprender a tocar, mas eu sempre fui uma pessoa que me colocava muito pra baixo e depois que eu fiquei adulto, eu sempre ficava tipo, ah não, eu tô muito velho pra começar e pô, se eu for começar a tocar, vai levar anos pra eu tocar bem. E sei lá, eu coloquei esses 5 anos como um exemplo e eu falei, tipo, pô, quando eu conseguir tocar mais ou menos, eu vou estar com 30. E daí que veio essa frase dos 5 anos que eu falei agora. Tipo, o mais jovem que você é pra começar a fazer alguma coisa é hoje. E pô, que bom que eu comecei, porque me faz muito bem. Eu aprendi muita coisa, eu sinto que eu sou uma pessoa diferente depois que eu comecei a estudar algo com tanto carinho. E não só isso, eu acabei fazendo ótimas amizades por conta disso aqui. E é por isso que essa vai ser uma tecla que eu vou bater tanto nesses vídeos. A importância de você perder o medo e fazer coisas que te cativam. Microfone Ulanzi A21. Eu tava pensando em quais objetos eu ia enquadrar nesse bloco. E eu acho que esse daqui é um objeto que simboliza muito bem. Esse microfone foi a minha última aquisição antes de começar a gravar pro canal. Como eu disse no último vídeo, eu sempre colocava muitos obstáculos no caminho quando o assunto era começar a produzir conteúdo. Mas esse aqui, quando chegou, eu tive aquela sensação de, pô, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho algo para deixar o meu celular e eu tenho um microfone para fazer um som decente. Eu preciso começar. Eu coloquei ele aqui nessa parte do futuro porque eu creio que ele representa legal essa minha nova fase como produtor de conteúdo. Fora que ele é o tipo de coisa que você olha e você pensa, pô, isso aqui é coisa de youtuber profissional. Tanto que até quando o canal vier a crescer e eu precisar fazer upgrades nessa parte de equipamento, eu acredito que eu vou guardar isso aqui como recordação. Miniatura Opala Gran Luxo 1971. Eu deixei esse aqui por último, porque por mais que ele esteja nesse bloco, ele poderia estar nos 3. No passado, porque eu sou apaixonado por esse carro desde que eu era criança. No presente, porque eu comprei essa miniatura aqui tem uns 4 meses. E futuro, porque ele é um objetivo que eu ainda vou alcançar. Sempre que eu olho pra ele, eu me lembro das missões que eu tenho a cumprir durante a minha vida. Tipo, não é só a questão da conquista de um carro, é sobre a pessoa que eu quero me tornar e a vida que eu quero ter quando eu tiver ele. Isso me dá uma motivação a mais. E quando eu conseguir, eu vou pegar ele e eu vou colocar em cima do painel. Vai ser uma forma de eu nunca esquecer que as nossas conquistas já foram sonhos. Essa é a vida oculta dos objetos comuns. Pequenas partes de nós que nos assistem silenciosamente e que constantemente nos lembram do fluxo do tempo. E que ele não para, mas que sempre podemos guardar uma parte dele conosco. Agora eu quero saber de você. Tem algum objeto aí por perto que faz você lembrar de alguma coisa especial? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Muito obrigado por ter assistido. Tchau.